Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a lei dos cossenos. Para iniciar a ideia, nós vamos pensar em um triângulo ABC com um ângulo A entre 0 e 90, ou seja, um ângulo agudo. E eu vou nomear os três lados, A, B e C, com letras minúsculas para indicar o comprimento desses lados. Bom, nesse triângulo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos traçar a altura dele, que eu vou chamar de H, a altura pelo vértice B. E ao traçar essa altura, ela divide o lado AC em duas partes. Uma eu vou chamar de M e a outra eu vou chamar de N. Então, observe que o lado B ele vale exatamente M mais N. A partir daí, nós vamos destacar algumas relações. A primeira delas, usando o teorema de Pitágoras, percebemos que o quadrado do A é equivalente ao quadrado do H mais o quadrado do N. Número 2, podemos usar o teorema de Pitágoras novamente para destacar que h quadrado é igual a c quadrado menos m ao quadrado. E também temos a terceira relação, que é o valor do n, que é equivalente a b menos m. Se pegarmos as duas expressões 2 e 3 e substituirmos na primeira, nós vamos obter o seguinte, veja só, a quadrado é, aí entra a expressão número 2, c quadrado menos m ao quadrado, mais o quadrado do n, e o n na relação 3 é b menos m. Tudo ao quadrado vai ficar o seguinte, vai dar o quadrado do b menos 2 vezes o b vezes o m, mais o quadrado do m. E nós conseguimos cancelar o m ao quadrado e sobra o quadrado do a como sendo equivalente a, eu vou colocar em ordem alfabética, b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2b vezes m. Mas no triângulo em destaque, veja, o triângulo laranjado, e eu vou chamar aqui o pé da altura de D. Então, o triângulo ABD, nós conseguimos escrever o cosseno do A. O cosseno do A vai ser M sobre C. Veja só. O cosseno do A é M sobre C. Isolando o M, chegamos que o M é equivalente a C vezes o cosseno de A. E vamos voltar naquela expressão que a gente começou a desenvolver e vamos trocar o M pelo valor que foi obtido agora. Chegaremos em A quadrado equivalente a B quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C, que multiplica o cosseno de A. E essa expressão obtida é o que nós conhecemos como lei dos cossenos. O que é importante saber sobre essa lei? Que se tivéssemos utilizado o ângulo A maior do que 90 e menor do que 180, a expressão seria a mesma. Teríamos ainda A quadrado equivalente a B quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de A. Se fizéssemos o mesmo trabalho, mas tendo outros vértices como referência, a expressão seria a seguinte: se B fosse a referência,
nós teríamos b ao quadrado é igual a quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes a vezes c vezes cosseno de b. Se c fosse a nossa referência, teríamos c ao quadrado equivalente a quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b cosseno de c. Note que uma parte da expressão é exatamente o teorema de Pitágoras. Olha só, os 3 primeiros termos. É exatamente o teorema de Pitágoras. O que aparece depois é menos 2 vezes esses dois lados que aparecem do lado direito. Então, no primeiro caso, eu tenho b e o c ao quadrado, são eles que aparecem multiplicando 2. No terceiro caso, multiplicando 2, eu tenho o a e o c, que é justamente quem aparece do lado direito. E essa é uma forma de memorizar a expressão. Se por um acaso o ângulo de referência fosse 90 graus, a expressão ficaria dessa maneira. A quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de 90. E como é bem sabido, o cosseno de 90 é zero, então some todo esse bloco que faz produto com o cosseno de 90, restando apenas a quadrado equivalente a b quadrado mais c quadrado. Ou seja, o teorema de Pitágoras é um caso particular da lei dos cossenos. Aplicando em problemas práticos, nós vamos achar aqui nesse triângulo de lados 8, 12 e A, e o ângulo entre os lados conhecidos 120, o comprimento A. Como eu vou usar 120 na lei dos cossenos, eu tenho que isolar o lado oposto ao ângulo que eu estou utilizando. Então vai ficar assim, A quadrado é 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Até aqui é exatamente o teorema de Pitágoras. Menos 2 vezes os lados que aparecem do lado direito da expressão, 8 vezes 12, vezes o cosseno do ângulo que é oposto ao lado A, que no caso é 120. Resolvendo as potências, temos 64 mais 144 menos 2 vezes 8 vezes 12, que multiplica o cosseno de 120, que é menos meio. Fazendo todas as contas, chegaremos que o quadrado do A é 16 vezes 19. Extraindo a raiz, pegando o valor positivo, que é a única possibilidade, temos 4 vezes a raiz de 19 unidades de comprimento, equivalente ao A. No segundo problema, vamos determinar o valor do ângulo alfa em destaque. Veja que os 3 lados foram dados, 5, 7, 8, e o ângulo alfa é o ângulo entre os lados 5 e 8. Como eu vou usar o ângulo alfa, minha referência é o lado oposto. Então, começamos escrevendo 7 ao quadrado, é equivalente a 5 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Mais uma vez, quero chamar a atenção para esse momento, que até aí foi exatamente o teorema de Pitágoras. E aí devemos adicionar menos 2 vezes os dois lados que aparecem do lado direito da expressão. Então fica menos 2 vezes 5 vezes 8. E no final o cosseno
do ângulo que é oposto ao lado que está isolado, que no caso é o 7. Então, o ângulo oposto é o alfa. Resolvendo as potências, nós vamos ter 49 do lado esquerdo, equivalente a 25, mais 64, menos 80 vezes o cosseno de alfa. Trabalhando com a expressão, nós chegaremos que o cosseno de alfa é igual a 1 sobre 2. E como esse alfa é agudo, nós temos um arco do primeiro quadrante, equivalente a 60 graus, ou π sobre 3 radianos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!